Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Maria Teresa. Não Terezinha. Maria Teresa. Nome comprido que minha mãe escolheu com aquela atenção de quem entendia que nome era de primeiro presente, antes de qualquer outro, e que não era de escolher de qualquer jeito, antes de escolher de cuidado. 26 anos. Viúva de Érico faz 5 meses. Mãe do Pedro de 3 semanas, que eram de 3 coisas de carregar ao mesmo tempo. De viúva e de mãe nova e de sem lugar, de forma que eram, de tipo de carregar que era de dentro antes de fora e de mais de um peso ao mesmo tempo, antes de peso de qualquer único. Estou de celeiro. Não de tipo de estou de passagem de dentro de celeiro, de tipo de estou de dentro de celeiro, de forma que estava de dentro de celeiro de 3 dias antes de estar de qualquer outro lugar, com o Pedro de 3 semanas de colo, e com a trouxa de pano de dentro de canto, e com aquela qualidade de dentro de celeiro, de interior de Minas de noite, que era de frio, de tipo de frio, de antes de amanhecer, antes de frio de qualquer outro. Que é de onde esta história começa, antes de qualquer outro lugar. Sou viúva de Érico faz 5 meses. Érico Souza Batista. Nome de homem de interior de Minas, de tipo que nome de homem de interior de Minas era antes de qualquer outro, de tipo de nome que carregava de terra antes de carregar de pessoa. 28 anos quando foi. Acidente de trator de tipo, que acidente de trator de roça de interior era antes de acidente de qualquer outro tipo, de dentro de tarde de segunda, de forma que tarde de segunda de roça de interior de Minas era antes de tarde de qualquer outra coisa. Fui avisada de vizinho que havia chegado de porteira com aquela expressão de homem que tinha de coisa a dizer antes de saber de como dizer. Não vou descrever demais, que era de dentro de quem viveu antes de ser de relato de qualquer outro. O Pedro nasceu de dentro de 3 meses depois que o Érico foi. De tipo de conta que você fazia de dentro de dor, de tipo que era antes de fazer de qualquer outra coisa. De filho que estava de dentro quando o pai foi. De tipo de vida que chegava ao mesmo tempo que vida partia, antes de chegar de qualquer jeito separado. Nasci sem apoio de tipo que apoio era. Não de falta de apoio, de forma que reclamava, de constatar, de forma que se constatava, de dentro de real, antes de dentro de queixa de qualquer tipo. A família do Érico havia decidido de dentro de semanas depois do enterro que a terra que era de Érico, antes de ser de nós dois, era de direito deles antes de direito de mim. De decisão de família de interior de tipo que certas famílias de interior tomavam antes de tomar de qualquer outro jeito. De dentro de olhar de canto de olho de sogra que eu havia aprendido a reconhecer, de dentro de tipo que reconhecia antes de qualquer outra coisa. A sogra se chamava Doroteia. De mulher de tipo que mulher de família de interior de tipo que era. De 60 e poucos anos de aparência de mulher que havia acumulado de convicção de dentro de décadas de ser a voz de família antes de ser voz de qualquer outro, com aquela firmeza de queixo de mulher que havia chegado em conclusões de tipo que não revisitava antes de revisar de qualquer jeito. Maria Teresa havia dito de dentro de uma tarde de 3 semanas depois do enterro: a terra é do Érico, e o Érico foi. Então a terra é de nós. O Érico deixou de registro de que a terra era de nós dois, havia dito. Registro de cartório de nada muda o que é de direito de família, havia dito ela, com aquela voz de mulher que havia decidido antes de conversar de qualquer tipo. Estou de grávida de filho do Érico, havia dito. Grávida de filho que pode de ser ou de não ser do Érico de forma que se sabia de antes de qualquer outro, havia dito ela. Que era de tipo de dizer que era de faca antes de qualquer outra coisa. Saí da casa de dentro de tarde de mesma, com a trouxa de pano que cabia de antes de qualquer outra coisa. A família de minha havia se afastado de forma que família se afastava em interior de tipo que interior de Minas se afastava.
de processo gradual de visita a menos antes de telefonema, a menos antes de ausência de tipo, que ausência ficava antes de ser de qualquer outro. Minha mãe havia dito de uma ligação de dentro de mês, depois do Érico ir. Maria Teresa, eu não tenho de condição de te receber com o bebê de chegar. A casa é de pequena, e o seu pai está de saúde de ruim de antes de qualquer outra coisa. Que era de frase, de tipo de frase, que era de real antes de ser de desculpa de qualquer jeito. De real de dentro de situação, antes de real de dentro de coração de qualquer outro. Entendo, mãe, havia dito, e havia entendido. De tipo de entender que você fazia quando não havia de outra coisa antes de entender. O celeiro havia aparecido de dentro de caminhar de 3 dias de estrada de interior de Minas com o Pedro de colo e com a trouxa de pano de ombro. De fazenda de dentro de uns 8 quilômetros de córrego novo. De fazenda de tipo que fazenda de interior de Minas era, com a casa de sede de uns 200 metros de dentro de celeiro de madeira de Angico, que estava de porta de aberta de tipo de porta, que ficava de aberta quando o celeiro estava de sem uso de recente. Havia entrado. O celeiro estava de palha de dentro de canto de tipo de palha de guarda, de dentro de celeiro, de palha de suficiente antes de palha de qualquer conforto declarado, com aquela qualidade de dentro de celeiro de interior que era de abrigado antes de ser de qualquer outra coisa. O Pedro havia parado de chorar quando entrei de dentro de celeiro. De tipo de parar de dentro de tipo que bebê de 3 semanas parava quando mudava de ambiente. De tipo que mudava. De dentro de novo, antes de dentro de qualquer outro. Está de bem de dentro de palha por enquanto, havia dito para ele de voz baixa, que era de tipo de falar que havia aprendido de dentro de 3 semanas, de mãe, de tipo que era, de falar antes de saber completamente de que estava de falando, de dentro de instinto antes de dentro de qualquer planejamento de qualquer jeito. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, 26 anos, viúva, mãe de 3 semanas, sem lugar de tipo que lugar era, mas não de vítima de tipo que vítima era, de mulher que estava de dentro de circunstância, antes de dentro de identidade de circunstância de qualquer jeito, de tipo de distinção que era de dentro antes de fora, de mulher que resistia antes de mulher que era de definida de resistir de qualquer outro. Acordo de madrugada com o Pedro. Faço o que faço e encaro o que está de frente. Que era de celeiro, de palha, de Pedro de 3 semanas e de tipo de situação que tinha de resolver de dentro antes de resolver de qualquer fora de qualquer jeito. Amanheceu de tipo que amanheceu. De amanhecer de interior de Minas, de tipo que amanhecer de interior de Minas era antes de amanhecer de qualquer outro lugar. De luz de leste de dentro de tipo de luz, que era de antes de sol de qualquer outra coisa, com aquele cheiro de terra de cerrado de manhã, que era de úmido de tipo que madrugada de cerrado deixava de antes de sol secar de qualquer jeito. O Pedro havia dormido de dentro de tipo de dormir de bebê de 3 semanas, de acordar de 2 em 2 horas, de tipo que bebê de 3 semanas acordava de dentro de tipo que acordava, com aquela respiração de bebê, de tipo de respiração que você ficava de ouvindo de antes de ouvir, de qualquer outra coisa de volta ao sono de cada vez. Estava de amamentando de dentro de canto de palha quando ouviu o barulho, de porta de celeiro, de abrir de tipo de abrir de porta de celeiro que era, de ranger de dobradiça de dentro de madeira de Angico, de tipo que madeira de Angico rangia de dentro de manhã, de umidade de cerrado, antes de ranjar de qualquer outro. E então, voz, 2 vozes, de dentro de tipo de voz de idoso, de voz de homem e de voz de mulher, de dentro de conversa de 2, de tipo de conversa de 2, que levavam de tempo de casados, de dentro de tipo que se sabia antes de saber de qualquer outro jeito. A porta está de aberta de novo, havia dito a voz de homem. De aberta de tipo de aberta de antes, havia dito a voz de mulher. O vento de noite deve de ter de empurrado de dentro de tipo de empurrava de antes.
Vou de fechar de dentro e de verificar de dentro se está tudo de bem, de tipo de tudo de bem, de antes, havia dito o homem. A porta havia aberto de tipo de abrir completo de dentro de luz de manhã de leste. E 2 idosos de dentro de luz de manhã haviam ficado de parados de porta de celeiro, de olhando o Pedro de colo, de tipo de parada de 2 que haviam recebido informação de fora, de tipo que não haviam calculado de dentro de dentro. O homem tinha de uns 75 anos, de aparência de homem de fazenda de interior de Minas, de tipo que era, de tipo de aparência que sol e terra de décadas deixavam antes de qualquer outra coisa, com aquele chapéu de palha de aba de tipo que homem de fazenda de interior de Minas usava antes de chapéu de qualquer outro. Mulher tinha de uns 72, de aparência de mulher de fazenda de interior de Minas, de tipo que era, com aquele avental de algodão de cor de listrado de azul e de branco de tipo que avental de mulher de fazenda de interior era antes de avental de qualquer outro, com os cabelos de branco de dentro de preso de coque, de trás, de forma que prendia de dentro de tipo de prender, que era de antes de qualquer outro jeito. Os 2 de parados de porta, me olhando, de dentro de tipo de olhar de 2 que estavam de processar antes de reagir, de tipo de olhar que era de dentro de entender antes de dentro de qualquer outra coisa. O Pedro havia feito o som de bebê de dentro de colo de tipo que fazia de vez em quando, de som de tipo de estar de bem, antes de som de qualquer outro. A mulher havia colocado a mão de boca de dentro, de gesto de dentro de surpresa, de tipo que era, de gesto de dentro de receber coisa de tipo que não havia calculado de dentro de manhã, de verificar de celeiro de qualquer jeito. Criança, havia dito de voz baixa. Havia ficado de parada com o Pedro de colo, de dentro de celeiro com a palha ao redor, e com os 2 idosos de porta de olhando de dentro de manhã de leste. O homem havia dado um passo de dentro de celeiro. Devagar. De tipo de devagar de homem que havia calculado que devagar era de certo antes de rápido de qualquer outro. Não precisa de assustar, havia dito, com aquela voz de homem de interior que tinha aquela qualidade de voz, de tipo que era de antes, de voz que havia aprendido de falar de dentro antes de falar de fora de qualquer protocolo de qualquer jeito. Não estou de assustada, havia dito, que era de honestidade antes de protocolo, de tipo de resposta que era de dentro antes de fora de qualquer outro. De quanto tempo você está de dentro de celeiro? Havia dito o homem. De 3 noites, havia dito. A mulher havia entrado de dentro de celeiro de trás do marido de tipo de entrar de dentro de processo de 2. De dentro de acompanhar antes de liderar de qualquer jeito, mas de dentro de entrar do mesmo jeito de qualquer outro. O bebê está de bem de tipo de bem de bebê, de recém-nascido, havia dito a mulher, de pergunta de dentro de tipo de pergunta de mulher que havia sido de mãe antes de qualquer outra coisa. Está de bem de 3 semanas, de tipo de bem de 3 semanas, havia dito. 3 semanas de dentro de celeiro, de tipo de 3 noites, havia dito a mulher. 3 semanas de vida e 3 noites de dentro de celeiro, havia dito. De distinção antes de confusão de qualquer tipo. A mulher havia fechado os olhos de dentro de tipo de fechar, de dentro de 1 segundo antes de abrir de novo, de tipo de fechar, que era de dentro de receber coisa de peso antes de continuar de qualquer jeito. Você está de sozinha de tipo de sozinha? Havia dito o homem. De sozinha de tipo que estava de sozinha de 3 noites, diante de você de abrir a porta de celeiro. Havia dito. O homem se chamava Seu Osvaldo. A mulher se chamava Dona Olinda. De Osvaldo e Olinda Ferreira de Lima, de nomes de tipo que nomes de interior de Minas, de certa geração eram, de nomes que carregavam de dentro antes de carregar de fora de qualquer jeito. 68 anos de casados.
que eu havia ficado sabendo de dentro de conversa, de tipo de conversa, que havia começado de celeiro e que havia continuado de dentro de cozinha, de casa, de sede de fazenda, de dentro de convite de Dona Olinda, de dentro de forma de convite que não era de pergunta de tipo que perguntava antes de ser de afirmação, de tipo que afirmava: você vai de entrar de dentro de casa e de tomar café de manhã com esse bebê de colo antes de qualquer outra coisa. A que havia sido de tipo de convite de dentro de forma que não havia deixado de muita escolha antes de qualquer outra. Havia entrado. A cozinha de Dona Olinda era de tipo de cozinha de dentro de fazenda, de interior de Minas, de dentro de tipo que era de fogão a lenha de tipo que fogão a lenha de interior era antes de fogão de qualquer outro, de mesa de madeira de peroba, de dentro de tipo de mesa que era de décadas de uso antes de décadas de qualquer outro, com aquele cheiro de cozinha, de dentro de tipo de cheiro de cozinha de lenha, que era de antes de qualquer outro cheiro de qualquer outra cozinha. O café estava de pronto de tipo que estava de pronto de dentro de manhã de fazenda. De pronto de tipo que café de fazenda ficava de pronto diante de sol de qualquer jeito, com aquela cor de dentro de tipo de café de fazenda que era de mais escuro antes de café de qualquer outro lugar. Havia sentado de banco de madeira com o Pedro de colo. Seu Osvaldo havia ficado de cadeira de frente de mim, com aquela qualidade de homem de fazenda que ficava de observar antes de falar de qualquer tipo. E Dona Olinda havia servido o café com aquela naturalidade de mulher de fazenda, que servia antes de perguntar se queria, de tipo de servir, que era de dentro de saber de antes de qualquer outro. De onde você vem? Havia dito seu Osvaldo, depois de café de tipo de depois que café se tomava antes de falar de qualquer coisa demais. De Córrego Novo, de antes de lugar nenhum, de tipo de lugar, de depois de Córrego Novo, havia dito. De Córrego Novo, de tipo de situação, havia dito ele. De tipo de situação que era de dentro, de não ter de onde ir, antes de ter de qualquer outro lugar, havia dito. Seu Osvaldo havia ficado com aquilo de forma que ficava com coisa de peso, de dentro de processar antes de responder de fora de qualquer tipo. Marido, havia dito, foi de dentro de 5 meses de antes, havia dito, de acidente de trator de roça de segunda de tarde. Dona Olinda havia ficado de costas de fogão, de dentro de tipo de parar, que era de receber antes de continuar de qualquer jeito. E família, havia dito seu Osvaldo, de família de marido que ficou de terra antes de ficar de qualquer outra coisa, havia dito. E de família de minha que não tem de condição, de dentro de tipo de condição que não tinha antes de ter de qualquer jeito. E você saiu de dentro de Córrego Novo de como? Havia dito. De pé e de ônibus de parte, e de carona de parte, e de pé de novo de parte, havia dito. De dentro de 3 semanas de bebê, de tipo de bebê, que estava de colo de dentro de tipo de saída, que era antes de qualquer outro tipo de saída. Dona Olinda havia virado de fogão, de dentro de tipo de virar, que era de antes de falar. Com aquela expressão de mulher de 72 anos, que havia chegado em conclusão de dentro, antes de verificar de fora, de tipo de conclusão que era de dentro de décadas de viver, de dentro de interior de Minas, antes de conclusão de qualquer outro. Osvaldo, havia dito. Olinda, havia dito ele. De nome de dentro de tom de 2 de 68 anos de casados que se comunicavam de nome de antes de qualquer outra palavra. A proposta, havia dito ela. Seu Osvaldo havia ficado de parado de cadeira com aquele olhar de homem que havia calculado de dentro antes de responder de fora. De dentro de café de primeiro, havia dito. Proposta de depois de café de qualquer jeito. Havia ficado de parada de banco de copo de café de mão e com o Pedro de colo, e com aquela qualidade de dentro de 2 pessoas que tinham de coisa de dizer entre si, de dentro de tipo de coisa de dizer que era de antes de dizer para mim de qualquer outro.
O café terminou de dentro de silêncio de dois idosos, e de mim de tipo que silêncio de dentro de mesa, de cozinha, de fazenda, de interior, era antes de silêncio de qualquer outro. Não de silêncio de desconforto, de silêncio de dentro de dois que estavam de calcular antes de falar, e de uma que estava de esperar antes de pressionar de qualquer jeito. Dona Olinda havia recolhido os copos de dentro de mesa com aquela naturalidade de mulher de fazenda que recolhia de antes de qualquer outra coisa, de dentro de gesto automático, de tipo que gesto de décadas de mesma cozinha, de mesma mesa, ficava de automático antes de ser de qualquer decisão declarada. E então havia sentado de cadeira de lado de seu Osvaldo. De cadeira de lado de marido, de tipo de sentar de mulher que se sentava do lado de marido quando havia coisa de dizer antes de sentar de qualquer outra forma. Os dois de frente de mim, com o Pedro dormindo de colo, de tipo de dormir de bebê satisfeito, de respiração de dentro, de tipo de respiração de bebê, de depois de mamar, que era de mais pesada, antes de respiração de qualquer outro estado. Maria Teresa, disse seu Osvaldo. Seu Osvaldo, disse. Temos de proposta de dentro de tipo de proposta que pode de soar de estranha antes de soar de qualquer outra coisa, disse ele, com aquela voz de homem de fazenda de interior de Minas que havia chegado em formulação de coisa antes de falar de qualquer rodeio, de dentro de direto antes de dentro de qualquer elaboração de protocolo. Ouço de tipo que ouvia antes de qualquer coisa de resposta, disse. Seu Osvaldo havia olhado Dona Olinda de lado, de dentro de tipo de olhar de dois que se olhavam antes de falar com terceiro. De dentro, de verificar de dentro de um com o outro antes de qualquer outra coisa. Dona Olinda havia dado de aceno de cabeça, de tipo de aceno de dentro de dois, que se comunicavam de aceno antes de palavra. De dentro de 68 anos de casados que tornavam comunicação de gesto de antes de palavra suficiente, antes de qualquer outra. Essa fazenda tem de 240 alqueires de terra, havia dito seu Osvaldo. De terra de tipo de boa terra de Cerrado de Minas, antes de qualquer outra coisa. Tem de gado de 280 cabeças de tipo de Nelore, de dentro de tipo de Nelore, que é de raça certa, de dentro de Cerrado de Minas, de tipo que é. E tem de problema de tipo de havia dito Dona Olinda. De dentro de continuar de marido de forma que continuava. De dois de dentro de falar de assunto, que era de ambos, antes de ser de qualquer único. De problema de tipo de qual, havia dito. De nós dois, havia dito seu Osvaldo, com aquela voz de homem que havia chegado em honestidade antes de qualquer elaboração, de tipo que elaboração era. Eu estou de 75 anos e de saúde de dentro de tipo que médico chama de razoável antes de chamar de qualquer outra coisa. A Olinda está de 72 e de saúde de tipo de igual de meu antes de ser de qualquer outra. E a fazenda precisa de quem cuide de dentro de tipo de cuido que a gente não consegue mais de dar de forma que dava de antes, havia dito Dona Olinda. De filho ou de filha de vocês que pudesse de assumir, havia dito. Os dois haviam ficado em silêncio de tipo de silêncio que era de peso de dentro antes de peso de fora. Tivemos de 2 filhos, havia dito seu Osvaldo. De 2 que foram de antes de qualquer possibilidade de cuidar de fazenda, de tipo que a fazenda precisava de cuidar. De foram de como? Havia dito de voz de dentro de cuidado, antes de dentro de qualquer outra coisa. O mais velho foi de dentro de acidente de moto de 26 anos, de dentro de uns 20 anos de antes, havia dito Dona Olinda. Com aquela voz de mãe que havia aprendido de dizer de dentro de tipo de dizer, de forma que era de dentro antes de qualquer barulho de fora. O mais novo foi de doença de dentro de 2 anos depois do irmão, de dentro de tipo de doença que médico não conseguiu de resolver de forma que resolvia de antes de qualquer outra coisa, havia dito seu Osvaldo. Havia ficado de parada de banco com o Pedro de colo. De dentro de tipo de receber coisa de peso, que era de peso de dentro de tipo que era antes de peso de fora, de qualquer jeito.
Sinto muito de dentro de tipo que se sente de coisa de tipo que é, havia dito. De obrigada de dizer de forma que disse, havia dito Dona Olinda. De dentro de vós, que era de receber condolência de forma que pessoa de décadas de ter recebido de dentro de interior de Minas, recebia, de dentro antes de fora de qualquer protocolo. A proposta, havia dito seu Osvaldo, de volta de dentro de assunto de dentro, de forma que voltava antes de deixar de lado de qualquer jeito. A proposta, havia dito eu. Você fica de dentro de fazenda de tipo de ficar, que é de trabalhar antes de ficar de qualquer outro tipo, havia dito. A fazenda tem de casa de tipo de casinha de dentro de uns 300 metros de sede, que foi de filho mais novo de antes de ir. Está de vazia de dentro de 2 anos, de antes de qualquer outro uso. E você fica de casinha de dentro de tipo que fica, e de trabalha de dentro de fazenda, de tipo que trabalha, e de cria o bebê de dentro de tipo de criar de dentro de fazenda, que é de antes de criar de qualquer outro lugar, havia dito Dona Olinda. Havia ficado com aquilo de forma de dentro de processar. Em troca de quê? Havia dito. Porque interior havia me ensinado que proposta de dentro de generosidade de pura não era de tipo de proposta de interior antes de ser de qualquer outro tipo, que generosidade de interior tinha de dentro antes de ter de fora de qualquer jeito, e que dentro era de honesto antes de qualquer outra coisa. Os 2 idosos haviam ficado com a pergunta de dentro, de tipo de ficar com pergunta de quem havia esperado antes de qualquer outra. De em troca de você ficar de dentro de fazenda e de cuidar de tipo de cuidar que a fazenda precisava de dentro e de tipo de cuidar que a gente precisa de dentro, de tipo que a gente precisava de dentro de agora, havia dito seu Osvaldo. De cuidar de vocês 2, de tipo de cuidar que vocês precisavam antes de cuidar de qualquer outro, havia dito. De dentro de tipo de sim, antes de tipo de qualquer outro jeito de responder, havia dito Dona Olinda. Com aquela honestidade de mulher de 72 anos, que havia chegado em lugar de dentro, de não mais de rodeio de qualquer tipo, antes de falar de qualquer outra coisa. Havia ficado de parada de banco, com o Pedro de colo de dentro de dormir de tipo que dormia, com os 2 idosos de frente de olhando de dentro, de tipo de esperar que era de respeito antes de pressão de qualquer outra coisa, de dentro de esperar de tipo que se esperava antes de pressionar de qualquer jeito, de dentro de calcular de tipo que calculava. De um lado, proposta de dentro de tipo de estranha de primeiro olhar, de dentro de tipo que havia dito seu Osvaldo antes de qualquer outro, de ficar de fazenda de interior, em troca de cuidar de idosos que não conhecia de dentro de antes de antes. De outro lado, celeiro de palha de dentro de 3 noites, com bebê de 3 semanas, sem ter de onde ir de dentro de tipo que não tinha antes de qualquer outro jeito. Que era de tipo de cálculo de dentro de vida real, antes de cálculo de qualquer tipo de teórico. Tenho de perguntas de tipo de antes de resposta de qualquer outro, havia dito. Pergunta de tipo que quiser de dentro de tipo de quanto precisar, havia dito seu Osvaldo, com aquela voz de homem de fazenda que havia chegado em entendimento de que pergunta era de antes de acordo de qualquer tipo, e que acordo de antes de pergunta era de tipo de acordo que não durava, de forma que devia durar. A casinha de dentro de 300 metros de sede está de condição de dentro de como, havia dito. De condição de precisar de pequeno conserto de dentro de tipo de conserto, que conserto de dentro de uns 2 dias de trabalho resolvia antes de resolver de qualquer outra coisa, havia dito seu Osvaldo. De telhado de dentro de telha de uma, que estava de quebrada de antes, e de porta de frente de dentro de dobradiça de solta, de tipo que dobradiça ficava de solta de tempo, de sem uso antes de ser de qualquer outra coisa. De dentro de condição de habitar de antes de conserto, havia dito. De dentro de habitar de antes, mas de conserto de tipo que era de melhor de antes de habitar de qualquer tipo de confortável, havia dito Dona Olinda.
De trabalho de fazenda de tipo de qual que vocês precisavam de dentro de agora, havia dito. Seu Osvaldo havia tirado o chapéu de palha de cabeça de dentro de tipo de gesto de homem de fazenda de interior que tirava chapéu de quando estava de dentro de assunto sério de tipo que era, de gesto de antes de qualquer outro, de gado de coordenar de dentro de tipo que coordenava, de antes de saúde, de começar de declinar de 2 anos de antes, havia dito. De dentro de saber de quantidade de cabeça e de condição de cada uma, e de vermifugação de época, e de tipo de pastagem de rotação, de dentro de tipo que pastagem de rotação de gado, Nelore de cerrado, precisava de antes de qualquer outra coisa. Você entende de gado? Havia dito Dona Olinda. De pergunta de dentro de tipo de honesta, antes de qualquer suposto de tipo que supunha. Cresci de roça de interior de Minas, que criava de gado, de antes de criar de qualquer outra coisa, havia dito. O Érico criava de dentro de fazenda, que era de antes de fazenda de família de dele, de dentro de tipo de criar, que era de dentro, antes de dentro de qualquer cartilha, de qualquer outro. Os dois haviam trocado de olhar de dentro de tipo de olhar de 2 de 68 anos de casados que se olhavam antes de falar com o terceiro, de verificar de dentro antes de falar de fora de qualquer jeito. De última pergunta de dentro de tipo de por enquanto, havia dito seu Osvaldo. De última por enquanto, havia confirmado. Pergunta, havia dito ele. De por que vocês me propõem, de dentro de tipo de proposta que proponham para mulher de 26 anos, de viúva de bebê de 3 semanas, que encontraram de celeiro de dentro de manhã de hoje, de dentro de tipo de proposta que proponham, antes de qualquer tipo de verificar de dentro de mais tempo? Havia dito. Havia silêncio de dentro de cozinha de tipo que era. Então Dona Olinda havia dito a coisa que havia mudado de dentro de tipo de tudo, que se mudava antes de mudar de qualquer outra coisa, porque você estava de dentro de celeiro de 3 noites, com bebê de 3 semanas, e de trouxa de pano de dentro de canto, e de olho de mulher que não pedia, de tipo que não pedia, antes de pedir de qualquer outro jeito. Pausa de dentro de voz de Dona Olinda. E porque olho de tipo que era o seu, é de olho de mulher, que fica de tipo que fica antes de ir de qualquer outro jeito. Disse sim de dentro de tarde, de mesmo dia. Não de resposta de tipo impulsiva, antes de resposta de qualquer outro. De resposta de dentro de tipo de mulher que havia calculado antes de responder de forma que calculava. De dentro de ver de 2 lados de dentro de proposta antes de ver de qualquer único. De um lado, havia de risco de dentro de proposta, de ficar de fazenda de interior, de dentro de idosos que não conhecia de dentro de antes, de tipo de arranjo que não tinha de contrato de cartório antes de ter de qualquer tipo de garantia de papel. De outro lado, havia de palha de celeiro de bebê de 3 semanas, que era de tipo de cálculo que se resolvia de dentro antes de dentro de muito tempo. Fico, havia dito de dentro de cozinha de Dona Olinda. De tipo de fico de como, havia dito seu Osvaldo, com aquela precisão de homem de fazenda que queria de entender o que estava de ouvindo antes de ouvir de qualquer jeito. De tipo de fico de dentro de proposta que propuseram de dentro de tipo que propuseram antes de qualquer outro tipo de fico, havia dito. De trabalho de fazenda de dentro e de casinha de 300 metros de sede de dentro e de cuidar de vocês dois de dentro de tipo que precisavam de cuidar antes de qualquer outra coisa. Dona Olinda havia ficado de parada de cozinha com aquela expressão de mulher que havia recebido coisa que havia esperado, mas que chegada de real ainda era de diferente de esperada de dentro de tipo de dentro que era. De quando você quer de ver a casinha, havia dito. De agora antes de qualquer outra coisa, havia dito. A casinha estava de 300 metros de sede de forma que seu Osvaldo havia dito. De dentro de estrada de terra, de dentro de fazenda de tipo de estrada, de dentro de fazenda de interior de Minas que era. De terra vermelha de cerrado de tipo que era.
de dentro de capim de lado de estrada de tipo de capim que crescia de dentro de terreno de fazenda, de antes de ser de qualquer outro tipo. Era de casinha de interior de Minas, de dentro de tipo que era de alvenaria de tijolo, de tipo que tijolo de interior de Minas era antes de tijolo de qualquer outro, de cobertura de telha de barro, de tipo que telha de barro de interior era antes de telha de qualquer outro material. De 2 cômodos de dentro, de sala e cozinha juntas, de antes de ser de separadas de qualquer jeito, e de quarto de dentro de tamanho de suficiente, antes de tamanho de qualquer conforto declarado. Com banheiro de fora de dentro de tipo de banheiro, de fora de dentro de interior de Minas, que era de tipo que havia sido de antes de banheiro de dentro ser de comum, antes de ser de qualquer outro. Seu Osvaldo havia dito de verdade sobre a telha de quebrada. De dentro, de lado de leste, de cobertura de uma telha de dentro de quebrada, de tipo que quebrava quando galho de árvore caía de antes de qualquer outro. E a dobradiça de porta de frente estava de solta de dentro de tipo de solto, que ficava de tempo de sem uso antes de tempo de qualquer outro, mas estava de pé. De casinha que estava de pé, de dentro de tipo que estava de pé. Concerto de dentro de 2 dias. Havia dito de dentro de casinha de olhando de dentro de 1 dia e meio, de dentro de tipo de 1 dia e meio de antes de qualquer estimativa de mais tempo. Havia dito seu Osvaldo. Com aquela precisão de homem de fazenda de dentro de 75 anos de concerto, de dentro de fazenda, de antes de estimativa de qualquer tipo errado. Ferramentas de tipo de onde, havia dito. Seu Osvaldo havia me olhado com aquela expressão de homem que havia recebido pergunta de dentro, de tipo que não havia calculado que receberia antes de qualquer outra. Você conserta, havia dito. Aprendi de Érico de dentro de tipo de aprender de ao lado, antes de aprender de qualquer manual de tipo que manual era, havia dito. E aprendi de pai, de antes de Érico, de dentro de tipo de aprender, que ficava de corpo, antes de mente de qualquer jeito. Ferramentas de dentro de galpão, de ferramentas de lado de celeiro, de onde você estava de dentro de noite, havia dito seu Osvaldo. Com aquela satisfação de homem que havia recebido informação de tipo que mudava de dentro de avaliação, antes de mudar de qualquer outro. Então, de manhã, de cedo, concerto de dentro de tipo de concerto que precisa antes de qualquer outra coisa, havia dito. Dona Olinda havia ficado de lado de casinha, de olhando de dentro de tipo de olhar, de mulher que estava de dentro de pensar, antes de dentro de falar. Esta casinha foi de filho nosso mais novo de dentro de antes de ir, havia dito de voz baixa. De filho que havia construído de mão de antes de qualquer ajuda de tipo que ajuda de contratado era. De dentro de tipo de construir que era de fazendo com o pai, de antes de pronto de qualquer jeito. Havia ficado com aquilo de forma de dentro de entender de peso de tipo que era antes de responder de qualquer jeito. É de honra de ficar de dentro de casinha, de dentro de tipo que foi construída de mão de tipo que foi, havia dito. Dona Olinda havia olhado de dentro, de olhar de tipo de olhar de mãe que havia recebido coisa de dentro antes de receber de fora de qualquer protocolo. Havia consertado a casinha de dentro de dia e meio de tipo que havia dito. A telha de leste havia sido de trocar de telha de dentro de estoque de telha, que seu Osvaldo havia guardado de dentro de galpão, de ferramentas de dentro de tipo de guardar, de homem de fazenda, que guardava de peça de sobra, de antes de precisar de dentro de qualquer jeito. A dobradiça havia sido de apertar de dentro de chave, de fenda de tipo que chave, de fenda de galpão, era antes de chave de qualquer outro. E havia limpado de dentro de casinha, de dentro de tipo de limpeza de casinha de vazia de 2 anos de antes, de dentro de varrer e de esfregar, e de tipo de abrir de janela, de dentro de deixar de ar, de dentro de tipo de ar, de dentro de casinha de vazia, que precisava de ar de antes de qualquer outro. O Pedro havia ficado de colo de Dona Olinda de dentro de tarde de limpeza.
De colo de dentro de tipo de colo de mulher de 72 anos, de dentro de tipo de colo que era de dentro de conhecer, de antes de conhecer de qualquer jeito. De tipo de colo que era de reconhecer de corpo, antes de reconhecer de mente de qualquer outro. Havia ficado de parada de dentro de janela, de casinha, de vendo Dona Olinda de colo de Pedro, de dentro de varanda de sede de distância de 300 metros. De mulher de 72 anos, de avental de algodão de listrado de azul e de branco de colo de bebê, de 3 semanas de forma que segurava. De dentro de tipo de segurar, que era de antes de qualquer jeito. Érico, havia dito de janela de casinha de voz baixa, de tipo de falar que havia aprendido de dentro de 5 meses de viúva, de falar com ausência de forma que a ausência era de tipo de presença antes de vazio de qualquer outra coisa. O Pedro está de colo de Dona Olinda de dentro de varanda de sede, pausa de dentro, de colo de tipo de colo de avó antes de colo de qualquer outra coisa. No terceiro dia, seu Osvaldo havia me levado de dentro de fazenda de caminhonete de tipo de caminhonete de fazenda de interior de Minas que era. De caminhonete de cabine de tipo cabine simples, de dentro de cor de branca de tipo de branco, de dentro de cerrado de sol, de tipo que branco de dentro de sol de cerrado, ficava antes de qualquer outra cor, de qualquer outra coisa. Precisa de ver de dentro antes de trabalhar de dentro. Havia dito de dentro de caminhonete de pegar de sede. De ver de tipo de ver de toda a fazenda, de dentro de tipo de todo, havia dito. De ver de tipo de ver de quem vai de trabalhar de dentro de antes de qualquer outra coisa, de tipo de trabalho de qualquer jeito, havia dito. Com aquela voz de homem de fazenda de interior, que entendia que conhecer vinha de antes de trabalhar, de forma que devia vir de qualquer jeito. Havíamos percorrido de toda a fazenda de dentro de caminhonete. De dentro de tipo de percorrer, que era de seu Osvaldo de mostrar, e de eu de observar, e de perguntar de tipo de perguntar que era de dentro antes de fora, de tipo de perguntar que era de dentro de querer de entender antes de qualquer protocolo de qualquer outro. O gado estava de pastagem de dentro de tipo de pastagem de Cerrado de Minas, que era de braquiária de tipo de braquiária, que Cerrado de Minas aceitava de dentro de tipo de aceitar, que era de certo antes de errado de qualquer jeito. De dentro de 280 cabeças de Nelore, de tipo que Nelore era. Havia ficado de parada, de dentro de caminhonete, de olhando o gado de dentro de pastagem de distância, de tipo de distância, que se olhava gado de dentro de caminhonete antes de qualquer outra. Vermifugação de quando foi de última, havia dito. Seu Osvaldo havia me olhado com aquela expressão de homem que havia recebido pergunta de dentro de certa, antes de pergunta de qualquer outro tipo. De dentro de 4 meses de antes, de tipo que devia de ser de 3, de antes de qualquer outra coisa, havia dito. De dentro de tipo de deixar passar de tempo, de dentro de tipo que saúde de declinar deixava antes de deixar de qualquer outro jeito. Então, de dentro de próximas 2 semanas, de tipo de urgência antes de urgência de qualquer outro, havia dito. De dentro de tipo de sim, havia confirmado seu Osvaldo. E rotação de pastagem de dentro de esquema, de tipo de qual estava de usando de antes, havia dito. Seu Osvaldo havia tirado o chapéu de palha de cabeça de dentro de gesto de homem, que havia recebido pergunta de dentro de tipo, que estava de dentro de saber, de antes de tipo que a pergunta era. De dentro de tipo de rotação de 4 piquetes, de dentro de tipo de 6 semanas de cada um, havia dito. De tipo de 6 semanas de muito de dentro de tipo de Cerrado de Minas, de temperatura de tipo de hoje, de antes de qualquer outra, havia dito. O capim de braquiária de dentro de Cerrado de Minas, de tipo de temperatura de hoje, precisava de 4 semanas antes de 6, de tipo que o gado aproveitava de melhor, de dentro de 4, de antes de 6 de qualquer jeito. Seu Osvaldo havia ficado em silêncio de dentro de caminhonete parada de dentro de pastagem de olhando o gado. O Ezequiel, de antes de partir, dizia de mesma coisa de dentro de tipo de igual, havia dito de voz baixa. O Ezequiel era de filho, havia dito.
Era de filho mais novo de dentro de construiu de casinha de mão de antes de ir, havia dito. Havia ficado com aquilo de dentro de tipo de peso de pausa, de antes de continuar de qualquer jeito. Ele sabia de dentro de tipo de saber de Cerrado de Minas, antes de qualquer outra coisa, havia dito. Era de dentro de tipo de saber que ficava de dentro de quem cresceu de Cerrado de Minas de fazenda, antes de ficar de dentro de qualquer manual, de tipo que manual era, havia dito seu Osvaldo. Com aquela voz de pai que havia chegado em formulação de filho, de dentro de tipo que filho não estava mais de antes para ouvir de qualquer jeito. De volta de sede de tarde de mesmo dia, Dona Olinda havia feito de jantar, de tipo que jantar de fazenda de interior de Minas era, de feijão de panela, de tipo que panela de fogão. A lenha de interior fazia de feijão de dentro de tipo que feijão ficava de dentro de fogão a lenha, de antes de qualquer outro jeito. Havia jantado com os dois de tipo que havia tomado café de dentro de manhã, de mesa de madeira de peroba, de dentro de cozinha, de dentro de tipo de jantar de 3 de fazenda de interior, que era de 3 de diferentes, antes de ser de qualquer coisa de parecidas. O Pedro havia dormido de berço, de dentro de tipo de berço, que Dona Olinda havia preparado de dentro de sala de sede, de berço, de dentro de madeira, de tipo de madeira, de dentro de antes, de colo de mulher de 72 anos, de dentro de tarde, de tipo de tarde, que havia ficado de colinho de dentro. Vocês tiveram de berço, de dentro de tipo de berço de madeira guardado de dentro de onde? Havia dito de mesa de jantar. Os dois haviam ficado de silêncio, de tipo de silêncio de dentro de antes de responder, de dentro de tipo de silêncio que era de peso antes de falar de qualquer jeito. Era de Ezequiel, de dentro de bebê, de dentro de antes de qualquer outro, havia dito Dona Olinda. De berço que guardamos de dentro de quarto de sede, de dentro de tipo de guardar, que era de dentro antes de jogar de qualquer outro jeito. Havia ficado com aquilo de dentro, de forma, de dentro de entender de peso, de tipo que era, antes de responder. É de honra de Pedro de dormir de berço de dentro de tipo de berço de Ezequiel, antes de dormir de qualquer outro jeito, havia dito. Dona Olinda havia ficado de olho de dentro de tipo de olho, de dentro de água. De tipo de água de olho que era de dentro, antes de ser de fora de qualquer jeito. Seu Osvaldo havia posto a mão de Dona Olinda de cima de mesa, com aquele gesto de 2 de 68 anos de casados que se tocavam de dentro de tipo de toque, que era de antes de ser de qualquer protocolo de qualquer outro. E eu havia ficado de mesa de jantar, com o feijão de panela de fogão a lenha de dentro, e com os 2 idosos de lado, e com o Pedro dormindo de berço de Ezequiel de dentro de sala. De tipo de dentro de coisa que era de mais do que qualquer um dos 2 lados de cálculo. De dentro de tarde de primeira. Havia calculado antes de qualquer outro. Outubro chegou com seca de tipo que outubro de Cerrado de Minas tinha antes de novembro trazer de chuva. De seca de dentro de tipo que era de seco de Cerrado, de antes de chuva, chegar de dentro de novembro. De tipo de seco que era de dentro de sol, de antes de qualquer nuvem de qualquer jeito, com aquele cheiro de cerrado de seco que era de tipo de cheiro que era de antes de cheiro de qualquer outro lugar. 3 meses de dentro de fazenda. O Pedro havia crescido de dentro de tipo que bebê de 3 meses crescia, de bebê de colo, de dentro de tipo de colo, que era de antes de bebê de qualquer outro estado, de dentro de qualquer outro jeito, com aquela qualidade de bebê de 3 meses, que era de dentro de ver o mundo de tipo de ver que era de antes de ver, de qualquer completude de qualquer outro. E a fazenda havia respondido de dentro de tipo que fazenda de Cerrado de Minas respondia quando tinha de pessoa de dentro de cuidar de antes de qualquer outra coisa. A vermifugação havia sido de dentro de 2 semanas de tipo que havia dito de antes. De dentro de processo de vermifugação, de gado de Nelore, de Cerrado, de dentro de tipo que era,
de separar de piquete de dentro e de fazer de dentro de cada cabeça de forma que cada cabeça precisava de dentro de tipo que precisava antes de qualquer outro. Seu Osvaldo havia acompanhado de dentro de primeira vermifugação, de tipo de acompanhar de homem que queria de ver de dentro antes de confiar de qualquer outro, de dentro de observar de tipo de observar, de saber antes de qualquer outra coisa. Havia feito de dentro de forma que havia aprendido de Érico de dentro de antes de Érico ir, de dentro de tipo de fazer que ficava de corpo antes de ficar de mente de qualquer jeito, de dentro de fim de primeira vermifugação. Seu Osvaldo havia ficado de chapéu de palha de mão, de dentro de tipo de ficar, que era de dentro de avaliar antes de falar de qualquer outro. Você sabe de dentro de type, de saber de dentro, havia dito por fim. Aprendi de dentro de fazer antes de aprender de qualquer outro jeito, de dentro de tipo que ficava de antes de qualquer outro, havia dito. O Ezequiel aprendeu de mesmo jeito, havia dito seu Osvaldo. Com aquela voz de pai que havia chegado em formulação de filho de dentro, antes de falar de qualquer protocolo de qualquer outro. Havia ficado com aquilo de forma de dentro, de receber de tipo, que era antes de responder de qualquer jeito. De dentro de como ele era de tipo de pessoa, havia dito. Seu Osvaldo havia colocado o chapéu de palha de volta de cabeça com aquele gesto de homem de fazenda que colocava de chapéu quando estava de pronto de continuar de qualquer coisa de dentro. De dentro de calado antes de falado de qualquer jeito, havia dito. De tipo de calado que era de dentro de pensar antes de falar. De tipo de pessoa que você sabia de dentro antes de saber de palavras de qualquer outro. E sabia de Cerrado de Minas, de dentro de tipo de saber que Cerrado precisava antes de qualquer outro, havia dito. Sabia de Cerrado de Minas de dentro de tipo de saber de Cerrado, havia confirmado. Dona Olinda havia ensinado de dentro de outubro, de tipo de ensinar de mulher de 72 anos, de fazenda de interior de Minas, que ensinava de antes de ser pedida, de dentro de tipo de ensinar, que era de mostrar antes de falar de qualquer jeito. Havia ensinado de fazer de requeijão, de dentro de leite, de dentro de vaca, de dentro de fazenda, de tipo de requeijão, de dentro de tipo que requeijão de fazenda, de interior de Minas, era antes de requeijão de qualquer outro lugar. Havia ensinado de fazer de broa de fubá, de dentro de tipo de broa de fubá, que era de dentro de fogão a lenha, antes de ser de qualquer outro fogão, de qualquer outro jeito. E havia ensinado de conserva de dentro de goiaba, de goiabeira, de dentro de quintal de sede, de goiabeira de tipo que goiabeira de fazenda de interior tinha antes de goiabeira de qualquer outro lugar, com aquela goiaba de tipo de goiaba de cerrado que era de mais adstringente antes de mais doce de qualquer outro. De dentro de tipo de porque você ensina de todas as coisas de dentro ao mesmo tempo, havia dito de dentro de uma tarde de cozinha. Dona Olinda havia parado de dentro de mexer a conserva de goiaba, de dentro de tipo de parar, que era de antes de responder de forma que respondia. De dentro de tipo de mulher de 72 anos, que não sabe de quanto tempo tem de dentro de antes de não ter mais de qualquer outro, havia dito. Com aquela honestidade de mulher de interior de dentro de certa geração que falava de morte, de dentro de antes de qualquer rodeio de qualquer outro, e de dentro de tipo de coisa que aprendi de minha mãe, de antes que precisa de alguém que continue de dentro, antes de alguém que continue de qualquer jeito. Havia ficado com aquilo de dentro de forma, de dentro de entender, de tipo que era antes de responder de qualquer outro. Continuo de dentro de type, que ensina de antes, havia dito. Dona Olinda havia voltado de dentro de mexer a conserva de goiaba, de dentro de silêncio, de tipo que era de suficiente antes de ser de qualquer outro. O Pedro havia dado o primeiro sorriso de dentro de segunda semana de outubro,
de sorriso de dentro de tipo de sorriso de bebê de 2 meses e meio, de dentro de tipo de sorriso que era de antes de sorriso de qualquer resposta a qualquer coisa, de dentro de tipo de sorriso que era de corpo de dentro antes de mente de qualquer jeito. Havia sido de colo de Dona Olinda, de dentro de varanda de sede de tarde. Dona Olinda havia feito de barulho, de tipo de barulho de dentro de adulto que faz barulho para bebê, de dentro de tipo de barulho que era de antes de qualquer outra coisa de qualquer outro, de tipo de barulho que era de instintivo antes de declarado de qualquer jeito. E o Pedro havia sorrido, de sorriso de tipo que era de dentro de todo o rosto antes de ser de boca de qualquer jeito. Dona Olinda havia ficado de parada de Pedro de colo, com aquela expressão de mulher que havia recebido coisa de dentro, de tipo que não havia calculado de dentro de tarde de colo de bebê, de antes de receber de qualquer jeito. Havia ido de cozinha para a varanda de dentro, de antes de Pedro sorrir de segundo, de dentro de saber de instinto de mãe, antes de saber de qualquer raciocínio de qualquer outro, e havia visto. De Dona Olinda de colo de Pedro, de sorrindo de dentro de varanda de tarde de outubro de Cerrado de Minas. De mulher de 72 anos, de avental de listrado de azul e de branco, de colo de bebê, de dentro de tipo de seguro, que era de dentro de décadas de ter segurado de antes de segurar de qualquer outro jeito. Érico havia dito de dentro de cozinha de voz baixa. O Pedro sorriu de dentro de colo de Dona Olinda de dentro de varanda de tarde. Pausa de dentro. E de sorriso de dentro de todo o rosto de tipo de sorriso que era de seu antes de ser de qualquer outro. Em novembro chegou de visita de tipo que não havia esperado de dentro de antes de chegar. De dentro de carro, de dentro de estrada de fazenda, de tipo de carro, que não era de carro de fazenda de qualquer jeito, de carro de placa de córrego novo. Havia ficado de parada de dentro de piquete, de dentro de verificar, de cerca de dentro, de tipo de verificar, que era de hábito de dentro de manhã, de antes de qualquer outra coisa. O carro havia parado de dentro de sede, e havia descido de dentro de mulher de uns 40 anos, de aparência de tipo de aparência de mulher de cidade, de dentro de tipo de cidade de interior de Minas, de roupa de dentro de tipo de roupa de dentro de trabalho de dentro de tipo que trabalho de escritório de interior tinha antes de trabalho de qualquer outro. Havia caminhado em direção de sede. De dentro de antes de chegar de sede, Dona Olinda havia saído de porta de frente com aquela expressão de mulher que havia reconhecido visita de tipo de dentro de não prazer declarado antes de qualquer outro. Havia desistido de cerca e havia ido de dentro de sede, de dentro de caminhar de rápido, de tipo que se caminhava antes de chegar de qualquer outra coisa. A mulher havia se chamado de Carlinda Menezes. De sobrinha de seu Osvaldo, de dentro de tipo de sobrinha que era de parte de família, de dentro de tipo de família que ele havia mencionado de passagem de dentro de conversa de antes de mencionar de qualquer detalhamento. De sobrinha de dentro de tipo que vinha de dentro de tipo de visita de antes, de tipo de visita que Dona Olinda havia recebido com aquela expressão de dentro de não prazer de antes de qualquer protocolo de bem-vindo. Havia ficado de sala de sede de dentro de tipo de ficar, que era de sentada, de antes de convidada de sentar de qualquer jeito. Soube de dentro de córrego novo, de dentro de tipo de soube que soube antes de qualquer jeito de melhor de ter sabido. Havia dito Carlinda de dentro de sala, com aquela voz de mulher de dentro de tipo que havia chegado em assunto de antes de chegar em qualquer outro. Soube de tipo de soube de quê? Havia dito seu Osvaldo, de cadeira de sala de frente de dentro de tipo de voz de homem, que havia calibrado de resposta de antes de receber demais. De dentro de mulher jovem de bebê de celeiro, que ficou de dentro de fazenda de vocês, de tipo de ficar que ficou, havia dito Carlinda, com aquela voz de dentro de tipo que tentava de neutro antes de ser de qualquer outro.
A Maria Teresa trabalha de fazenda de dentro de tipo de trabalho de fazenda que precisava de dentro de antes de qualquer outro tipo de trabalhador de qualquer jeito, havia dito seu Osvaldo. De dentro de tipo de trabalho de troca, de dentro de tipo de quê? Havia dito Carlinda. De pergunta de dentro de tipo de pergunta, de dentro de quem havia calculado de antes de perguntar, antes de calcular de qualquer jeito. Havia ficado de parada de porta de sala de dentro, de tipo de parada de dentro de ouvindo, antes de entrar de qualquer outro. De dentro de troca de trabalho de fazenda e de ficar de casinha de dentro e de cuidar de nós dois, de dentro de tipo de cuidar, que precisávamos de dentro de antes de qualquer outro, havia dito Dona Olinda. De vós de dentro de tipo de Clara, antes de qualquer outro jeito de responder. Carlinda havia ficado com aquilo de dentro de tipo de processar de antes de responder, de dentro de tipo de processar que era de calcular antes de qualquer outro. Tio Osvaldo, esta fazenda é de dentro de família, de tipo de família, de dentro de antes de ser de qualquer outro, havia dito. De dentro de tipo de antes de entrar de pessoa de fora, de dentro de tipo de entrar, que entrou antes de qualquer verificação de qualquer outro. A Maria Teresa não está de dentro de fazenda, de antes de tipo de dentro de herança, de antes de qualquer outra coisa, havia dito seu Osvaldo, com aquela voz de homem de 75 anos de fazenda de interior de Minas, que havia chegado em lugar de dentro de não mais de circunlóquio de qualquer tipo. Está de dentro de trabalho de fazenda e de acordo de dentro de nós dois, de dentro de tipo de acordo que é de nosso, antes de ser de qualquer outro de qualquer jeito. De acordo de papel de cartório, havia dito Carlinda. De pergunta de dentro de tipo de pergunta que era de aperto antes de qualquer outro. Havia ficado de porta de sala de dentro de parada de tipo de parada, de dentro de ouvindo. De acordo de palavra de dentro de dois, de dentro de tipo de palavra de dois, que vale de dentro de tipo, que vale de antes de qualquer cartório de qualquer outro, havia dito seu Osvaldo. Carlinda havia ido de dentro de tarde, de mesmo dia. De dentro de carro, de placa de córrego novo, de dentro de estrada de fazenda, de tipo que havia chegado. Havia ficado de varanda de sede, de olhando o carro ir de dentro de estrada de terra vermelha, de Cerrado de Minas. Os dois idosos haviam ficado de varanda de lado. De dentro de tipo de ficar de lado, de tipo que era de dois de 68 anos de casados, antes de ser de qualquer outro jeito. Ela vai de voltar de tipo que vai, havia dito seu Osvaldo. Não de pergunta. De constatação de homem de fazenda que havia visto de tipo de visita de antes de ver de qualquer outro. De volta de dentro de tipo de agora o quê? Havia dito. De dentro de tipo de agora a gente resolve de dentro de forma que deve de resolver, de antes, de dentro de qualquer outro, que resolva de tipo de jeito que não é de nosso, havia dito Dona Olinda. Havia ficado com aquilo de dentro de forma de dentro. Vocês estão de pensar em colocar de papel de cartório, havia dito. Os dois idosos haviam se olhado de dentro de tipo de olhar de dois de 68 anos de casados que se olhavam antes de qualquer outro. Estamos de pensar em mais do que papel de cartório de tipo de dentro de antes de qualquer outro, havia dito seu Osvaldo, com aquela voz de homem que havia chegado em coisa de dentro de tipo que guardava de antes de falar de qualquer jeito. Dezembro chegou com a chuva de tipo que dezembro de Cerrado de Minas trazia. Não a seca de outubro, a chuva de dezembro, que era de tipo de chuva que Cerrado de Minas recebia de dentro, de tipo que recebia antes de verão de verdade, chegar de qualquer jeito, com aquele cheiro de terra de cerrado de molhada, que era de cheiro de tipo que era de dentro, antes de fora de qualquer outro lugar. 4 meses de dentro de fazenda. O Pedro havia crescido de dentro de tipo que bebê de 4 meses crescia. De bebê de colo, de dentro de tipo de colo, que estava de descobrindo o mundo de antes de descobrir de qualquer completude, de dentro de tipo de crescer, que era de dia a dia, antes de semana a semana de qualquer outro. E a fazenda estava de dentro de tipo de diferente de outubro de primeiro mês. Não de diferente de tipo dramático de dentro,
de diferente de tipo gradual, que era de processo antes de resultado, de dentro de tipo de diferente, que você só via de dentro de comparar de antes com de agora, antes de ver de qualquer olhar de único de qualquer jeito. O gado estava de dentro de tipo de saudável de rotação de 4 semanas, de pastagem de tipo que havia mudado de 6, de dentro de tipo de resultado, que era de dentro de 3 meses de cuidado, de antes de resultado de qualquer outro. Seu Osvaldo havia chamado de dentro de sede de uma manhã de dezembro. De dentro de tipo de chamar de homem de fazenda que chamava quando tinha de coisa a dizer, antes de chamar de qualquer outro jeito. De chamar de voz, de dentro de varanda, de sede, de dentro de tipo de chamar que era de direto antes de protocolo de qualquer outro. Havia entrado de sede, com o Pedro de colo, de dentro de tipo de entrar, que era de natural de dentro de antes, de dentro de 4 meses de tipo que eram. Dona Olinda estava de sala de dentro, de tipo de sentada, de cadeira de poltrona, de dentro de tipo de cadeira de poltrona, que era de lado de janela de sala, de dentro de tipo de sentada, que era de dentro de aguardando, antes de sentada, de qualquer outro jeito. Seu Osvaldo havia ficado de pé de centro de sala com aquele gesto de homem de fazenda que ficava de pé quando tinha de coisa de importante a dizer antes de ficar de qualquer outro. Maria Teresa havia dito. Seu Osvaldo havia dito. Chamei o doutor Aristides de cidade de dentro de semana passada, havia dito. De doutor de dentro de tipo de doutor que fazia de documento de tipo de documento de fazenda e de propriedade de dentro de tipo de documento que precisava antes de qualquer outra coisa. Havia ficado de parada de sala com o Pedro de colo. De documento de tipo de qual, havia dito. De testamento de dentro de tipo de testamento que era de nosso antes de ser de qualquer outro, havia dito seu Osvaldo. Com aquela voz de homem de 75 anos de fazenda de interior de Minas, que havia chegado em lugar de dentro de direto, de antes de qualquer rodeio de qualquer jeito. De testamento de dentro de tipo de testamento que diz de quê? Havia dito. De dentro de tipo de testamento que diz que a fazenda é de Pedro, de dentro de tipo de Pedro que está de colo de dentro de agora, antes de ser de qualquer outro de qualquer jeito, havia dito Dona Olinda de poltrona de lado de janela, com aquela voz de mulher de 72 anos que havia chegado em decisão de dentro, de tipo que havia chegado antes de falar de qualquer outro. Havia ficado de parada de sala, com o Pedro de colo, com os 2 idosos de frente, com aquela qualidade de momento de dentro de tipo que, momento de dentro de peso, de mais de um lado ao mesmo tempo, era antes de ser de qualquer outro jeito. De testamento de dentro de tipo de vai ser, de contestado de Carlinda, de dentro de tipo que vai de contestar antes de qualquer outro, havia dito, que era de honestidade de dentro de antes de qualquer outra coisa. De contestar de dentro de tipo que pode, de tentar de contestar de dentro de tipo que pode, havia dito seu Osvaldo. Mas de dentro de testamento feito de doutor Aristides, de dentro de cartório, de cidade, de dentro de tipo de feito, que era de feito direito de antes de feito de qualquer outro jeito, contestação de dentro de tipo de Carlinda, não era de tipo que ganhou de dentro de tipo que ganhava antes de qualquer outro. De dentro de porque Pedro, havia dito, que era de pergunta de dentro de tipo de pergunta, que era de dentro, antes de fora de qualquer outro. Os 2 idosos haviam se olhado de dentro de tipo de olhar de 68 anos de casados, que se olhavam antes de qualquer outro. Porque o Pedro tem de érico de dentro de tipo de ter de dentro, havia dito Dona Olinda. Com aquela voz de mulher que havia chegado em formulação de coisa de dentro, antes de formulação de qualquer outro. E porque filho de mulher que dormiu de celeiro, de antes de vir de dentro de fazenda, de dentro de 3 noites, de antes de pedir de coisa de qualquer outro, é de filho de dentro de tipo de filho que tinha de direito de antes de qualquer outro.
E porque a fazenda precisa de pessoa de tipo de dentro, antes de pessoa de tipo de fora de qualquer outro, havia dito seu Osvaldo. E você é de pessoa de dentro, de tipo que a fazenda precisava antes de qualquer outro, de qualquer jeito. Havia ficado em silêncio de sala por tempo de dentro, com o Pedro de colo que havia adormecido de dentro, de tipo de adormecer de bebê de colo, de adormecer de dentro, de tipo de adormecer, que era de antes de saber completamente de onde estava antes de qualquer outro. Não sei de como dizer de coisa de dentro, de tipo que sinto de dentro de agora, havia dito por fim, com aquela honestidade de mulher de 26 anos que havia chegado, em lugar de dentro, de não ter de palavra suficiente antes de qualquer outro. Não precisa de dizer de dentro de agora de qualquer jeito, havia dito Dona Olinda. De dentro de tipo de agora que você precisa é de receber de dentro de tipo que você recebia antes de dizer de qualquer outro. Mas tem de coisa de uma que eu preciso de dizer de dentro de tipo de antes de qualquer outro, havia dito. Fala, havia dito seu Osvaldo. Cuido de vocês dois de dentro de tipo que cuida de tipo de cuidar de verdade, de dentro de gado e de fazenda e de dentro de cuidado de tipo que vocês precisavam de dentro de antes de qualquer outro, havia dito. Não de dentro de tipo de obrigação de testamento de antes de qualquer outra coisa. De dentro de tipo de cuido de dentro de tipo que é de antes de qualquer documento de qualquer outro. Os dois idosos haviam ficado com aquilo de dentro de tipo de ficar, que era de receber antes de responder. É de dentro de tipo de saber que sabíamos antes de dizer, havia dito seu Osvaldo. Era de dentro de olho de tipo, que era o seu de dentro de celeiro de manhã de primeiro dia, havia dito Dona Olinda. De tipo de olho de mulher, que ficava de dentro antes de ir de qualquer outro jeito. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, nem quando Doroteia havia dito de dentro de 3 semanas, de depois do Érico ir, que a terra era de deles antes de minha de qualquer jeito, nem quando minha mãe havia dito de dentro de ligação, de dentro de mês, de depois que não tinha de condição de receber, nem quando eu estava de celeiro de palha, de dentro de 3 noites, com Pedro de 3 semanas de colo e com trouxa de pano de dentro de canto de qualquer outra coisa. Alguma coisa em mim sempre resistia a esse nome. Não de heroísmo de tipo declarado, de constituição de mulher de 26 anos que havia aprendido de dentro de vida, de tipo que havia levado que circunstância não era de identidade antes de você definir de dentro da circunstância de qualquer outro jeito. Mas naquele dezembro de Pedro de 4 meses de colo e de fazenda de 240 alqueires, de Cerrado de Minas, e de 2 idosos de 68 anos de casados, que havia encontrado de dentro de porta de celeiro de manhã, de tipo que havia encontrado. Naquele dezembro me vi como coisa diferente de apenas resistente. Me vi como mulher que havia ficado, que era de tipo diferente de resistir. Resistir era de ficar de pé dentro de coisa que empurrava de derrubar. Ficar era de escolher de dentro de antes de saber completamente de por que estava de escolhendo. De dentro de necessidade que se transformava de dentro de lugar antes de dentro de opção calculada de qualquer tipo. Havia ficado de dentro de celeiro de palha de 3 noites, e havia ficado de dentro de fazenda de 4 meses, ia de ficar de dentro de tipo de ficar que era de antes de qualquer outro. Em janeiro, o seu Osvaldo havia me ensinado de dentro de tipo de ensinar, que ensinava de ao lado antes de ensinar de qualquer instrução, de dentro de como calcular de rotação de pastagem, de dentro de cada piquete, de dentro de tipo de cálculo, que era de dentro de olhar de dentro de capim, antes de olhar de dentro de qualquer planilha de qualquer outro. E em janeiro a Dona Olinda havia me ensinado de fazer de doce de leite, de dentro de tipo de doce de leite, de fazenda de interior de Minas, que era de doce de leite de dentro de tipo que leite de vaca de dentro de fazenda dava antes de doce de leite de qualquer outro lugar de qualquer jeito.
E em janeiro o Pedro havia dado de primeiro grito, de dentro de tipo de grito de bebê, de dentro de 4 meses e meio, que era de grito de dentro de prazer, antes de grito de qualquer outro, de dentro de tipo de grito, que era de barulho de dentro de cozinha de Dona Olinda, de dentro de tarde, de tipo de tarde, que era de dentro de fazenda de Cerrado de Minas, de dentro de janeiro, de dentro de tipo de chuvoso, de dentro, antes de seco, de qualquer jeito. E em janeiro, Carlinda havia mandado de dentro de carta de doutor de cartório de Córrego Novo, contestando o testamento de dentro de tipo, de contestar que havia dito que contestaria. E o doutor Aristides havia respondido de dentro de carta, de dentro de cartório, de cidade, de tipo de resposta, de dentro de tipo de resposta, que era de dentro de sólido, antes de dentro de qualquer outro. E a contestação havia ficado de dentro de tipo de contestação, de dentro de antes de ir a lugar de qualquer outro. Em fevereiro, seu Osvaldo havia adoecido. De tipo de adoecer, de dentro de tipo de adoecer, de homem de 75 anos, de dentro de tipo de saúde, de dentro de tipo de razoável, de dentro de antes, de adoecer de tipo que era de esperado, antes de ser de surpresa de qualquer jeito, de dentro de tipo que médico havia dito que chegaria antes de chegar de qualquer outro. Havia ficado de cama de dentro de quarto de sede, de dentro de tipo de ficar de cama, que era de dentro de tipo que médico havia dito que seria de antes de qualquer outro. Havia cuidado de dentro de tipo que havia dito que cuidaria. De dentro de tipo de cuidado que era de real antes de cuidado de qualquer obrigação de qualquer outro jeito. De levar de remédio de horário certo, de dentro de tipo de horário certo, que remédio de tipo que era precisava de antes de qualquer outro. De fazer de caldo de dentro de tipo de caldo de fazenda, de interior, que Dona Olinda havia ensinado de dentro de outubro, de caldo de tipo que ficava de dentro, de tipo de caldo de galinha de fazenda, de dentro de fogão a lenha, que era de dentro antes de qualquer outro. E de ficar de lado, de dentro de tarde, de ficar de lado de quem precisava de lado antes de qualquer outra coisa. Seu Osvaldo havia ficado de olhando de teto de quarto, de dentro de uma tarde, de ficar de lado. Maria Teresa havia dito de voz de dentro, de tipo de fraca, de tipo que fraca era antes de qualquer outro. Seu Osvaldo havia dito de lado de cama. Você está de bem de dentro de fazenda de tipo de bem? Havia dito. Estou de dentro de tipo de bem que é de real antes de tipo de bem de qualquer outro jeito. Havia dito, de dentro de tipo de sim, de verdade, antes de tipo de sim, de dentro de tipo que dizia para não preocupar de qualquer outro, havia dito, de dentro de tipo de sim, de verdade, de dentro, havia dito. Ele havia ficado de olhando de teto por tempo de dentro. O Ezequiel ia de gostar de você, havia dito. Havia ficado com aquilo de dentro de pausa de antes de responder. De tipo de como você acha que ia de gostar, havia dito. De dentro de tipo de pessoa que sabia de dentro antes de falar de fora de qualquer jeito, havia dito seu Osvaldo. De tipo de dentro de calado que era de dentro de pensar antes de falar. De tipo de pessoa que você sabia de dentro antes de saber de palavras de qualquer outro. Você disse de Ezequiel de mesma coisa de dentro de outubro de primeiro mês de dentro. Havia dito. Disse de dentro de tipo de sim, havia confirmado. De dentro de tipo de razão de dizer de ainda. O Pedro havia feito de som de bebê, de dentro de berço de sala, de dentro de tipo de som de dentro de acordar. De som de dentro de tipo de bebê, de 5 meses que acordava de dentro, de jeito que acordava antes de qualquer outra coisa. Vou de pegar o Pedro. Havia dito de dentro de se levantar. Maria Teresa havia dito seu Osvaldo de voz baixa, de dentro de tipo de chamar de antes de ir. Seu Osvaldo. Obrigado de dentro de tipo que se agradecia antes de qualquer outro jeito de agradecer, havia dito. Com aquela voz de homem de 75 anos que havia chegado, em lugar de dentro de direto, de antes de rodeio de qualquer outro. Havia ficado de parada de porta de quarto. De obrigado de tipo de obrigado de porquê, havia dito.
De dentro de celeiro de manhã de outubro, de tipo que você não saiu de qualquer outro antes de qualquer outra coisa, havia dito. De dentro de tipo de ficar que ficou antes de ir de qualquer jeito. Havia ficado com aquilo de dentro, de forma de dentro. Era de dentro de palha de celeiro de antes de qualquer outro lugar de tipo de antes de onde ir, havia dito por fim. Era de dentro de palha de celeiro e de olho de tipo de olho de mulher que ficava antes de ir de qualquer jeito, havia dito seu Osvaldo. De dentro de tipo de diferença que era de real antes de diferença de qualquer outro.